O sobrevoo dos covardes e a risada de Lula em cima da tragédia, a nova desculpa absurda do governo para colocar sigilo em dados importantes e a maior depravação já exibida ao vivo na televisão brasileira. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Eu preciso começar esse vídeo falando sobre um assunto específico, porque os demais temas que eu separei para hoje têm uma certa conexão e precisam seguir uma linha de raciocínio. Vamos lá. Segundo matéria publicada pelo Metrópolis nesse domingo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula colocou sob sigilo de 5 anos as informações sobre o número de fugas registradas nos presídios brasileiros em 2023. O jornal havia requisitado os dados através da Lei de Acesso à Informação, mas esse acesso foi negado em todas as instâncias dentro do Ministério, tendo sido referendado inclusive pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski. Ainda de acordo com a matéria, a Senapen, que é vinculada ao Ministério da Justiça, alega que a exposição dessas informações poderia, abro aspas, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, fecho aspas. Agora eu pergunto, em que mundo isso poderia fazer o mínimo de sentido? De que forma não saber o número de fugas pode ser melhor para a segurança e a saúde da população? Será que o Ministério da Justiça resolveu seguir a filosofia de que o que os olhos não veem, o coração não sente? Bom, não há maneira melhor de finalizar esse assunto do que a frase dita pelo ministro do Trabalho do governo Lula no dia 1º de maio. Se está escondendo porque deve ter alguma coisa errada, né? Agora vamos adiante, pois o assunto anterior era apenas o aquecimento para a indignação que está por vir com os assuntos seguintes. Ao gravar o vídeo que foi ao ar no último sábado, em que eu falei sobre as condutas dos falsos heróis Lula e Eduardo Leite, que diante da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, tem feito mais publicidade própria do que qualquer outra coisa, mal sabia eu que absurdos ainda maiores estavam por vir. Lembra que eu falei que eu acho uma completa falta de respeito um governante, como foi o caso de Lula e de Eduardo Leite, sobrevoar áreas afetadas pelas chuvas apenas para ver a situação pessoalmente, enquanto havia inúmeras pessoas ainda aguardando resgate em telhados ou áreas isoladas? Pois é, aparentemente o presidente da República, Lula, não se contentou em desrespeitar o povo gaúcho apenas na quinta-feira, naquelas 2 horas e 45 minutos que eu já relatei no vídeo de sábado. Nesse último domingo, ele foi mais uma vez ao estado para mais uma vez sobrevoar algumas das áreas afetadas enquanto pessoas ainda aguardam por resgate e mais uma vez para participar de uma reunião em que a presença dele foi absolutamente inútil. Só que dessa vez ele foi acompanhado. Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, Arthur Lira, o presidente da Câmara, Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e não custa lembrar que foi dele que partiu a decisão de anular as condenações de Lula, e ainda Bruno Dantas, o presidente do Tribunal de Contas da União, estavam ao lado de Lula na visita ao Rio Grande do Sul. Dessa vez, inclusive, foram postados vídeos do sobrevoo que mostraram que a postura dos representantes dos poderes foi ainda mais ridícula do que parecia. Com as suas roupas impecavelmente limpas, sentados em confortáveis bancos de couro, servidos de água bem geladinha para não passarem sede no caminho, os políticos apareceram em vídeo sobrevoando uma parte de Porto Alegre coberta de água, sendo guiados pelo governador Eduardo Leite, que falava sobre os prédios que apareciam. Ali o prédio amarelo histórico aqui também dos prédios. Ele está à sua direita em alguns dos prédios. Aquele é o mercado municipal. Lá da prefeitura de Porto Alegre. É prédio histórico aí. Enquanto os privilegiados desfrutavam de um confortável voo de helicóptero, inúmeras pessoas em inúmeros municípios gaúchos ainda suplicavam por socorro, na esperança de serem resgatadas enquanto tentavam sobreviver no telhado de suas casas ou em qualquer outro ponto alto que tivessem conseguido alcançar. Enquanto os privilegiados, que recebem salários na casa dos R$40 mil, sobrevoavam as áreas atingidas em um helicóptero bancado com dinheiro público, no solo ou no que sobrou dele, profissionais com baixos salários, como
como bombeiros, mas principalmente voluntários que estavam ali sem receber nada, se arriscavam em meio às áreas devastadas pelas enchentes, tentando resgatar o maior número possível de pessoas e animais. Aliás, por falar em aeronaves, enquanto 6 helicópteros da Força Aérea Brasileira, enviados pelo governo federal, passaram dias parados em Criciúma por falta de condições climáticas mais favoráveis para voar até o Rio Grande do Sul, os 2 helicópteros particulares de Luciano Hang, o dono da Havan, já estavam no estado fazendo resgates. Isso que Luciano Hang, empresário tão criticado por parte da mídia e pela esquerda brasileira, já teria de enfrentar o prejuízo de uma das suas lojas, em que a água chegou praticamente até o teto. Mesmo assim, ele resolveu bancar e disponibilizar as suas aeronaves para ajudar a salvar vidas. Bom, voltando à visita de Lula, Lira, Pacheco, Fachin e Dantas, acompanhados por Eduardo Leite, todos eles estiveram em uma reunião em Porto Alegre. E como se não bastasse o desrespeito do próprio sobrevoo feito por eles, Lula ainda resolveu agir da maneira mais infantil possível quando o governador Eduardo Leite fazia uma referência ao Plano Marshall ao falar sobre a reconstrução das cidades gaúchas após a tragédia. Então, a partir disso, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do Plano Marshall. Me desculpe o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. Mas o importante é para dar consciência de que vai ser cenário de pós-guerra, tá? Não, você não viu errado. Enquanto corpos ainda boiavam sobre as águas, enquanto vítimas ainda aguardavam por resgate em áreas isoladas e enquanto outras, já resgatadas, tinham consigo apenas a roupa do corpo, pois todo o restante dos seus pertences, incluindo suas casas, foram danificados pelas enchentes, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ria em uma reunião aparentemente por uma brincadeira idiota em relação ao nome do plano citado. Apesar desse vídeo, assim como o de sábado, desconsiderar completamente posicionamentos políticos e levar em conta apenas o caráter dessas pessoas, certamente alguém discordaria das minhas falas usando como argumento brincadeiras feitas por Bolsonaro durante a pandemia. E de fato, ele fez. Durante a pandemia, por várias vezes, Bolsonaro fez brincadeiras ou colocações completamente inadequadas para aquele momento e inadequadas para um presidente da República. Agora, diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, é Lula quem age de maneira completamente inadequada. Só que esse Lula que está agindo dessa forma é o mesmo que estufa o peito para chamar Bolsonaro de genocida e criticar sua conduta durante a pandemia. Bom, ainda nessa reunião, outra cena que me chamou a atenção foi a postura de Arthur Lira, que enquanto se falava sobre as situações que eu já relatei, mexia no celular e ainda aparentemente segurando o riso. A gente vai precisar de uma varredura com engenheiros, com técnicos, para ver o que se aproveita, o que não se aproveita, o que está em segurança, o que não está, antes das pessoas reocuparem as localidades. Depois, na reconstrução, a reconstrução das pontes, rodovias, equipamentos públicos afetados, tem de tudo. Tem presídio afetado, tem escola afetada, tem centro de assistência social. Todas essas estruturas públicas foram afetadas. Agora, como se não bastasse o desrespeito por parte dos políticos, ainda há o papel exercido pela mídia, do qual eu também preciso falar. Primeiro, uma charge publicada na Folha de São Paulo, de autoria de Jean Galvão, em que não existe qualquer interpretação possível sobre ela em que não haja um absoluto e imenso desrespeito às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A charge foi muito criticada, tanto no site da Folha de São Paulo quanto na rede social do próprio autor, e nenhuma das poucas tentativas de justificar as intenções por trás do desenho feitas por passadores de pano fez o mínimo de sentido ou minimizou o covarde deboche com as vidas perdidas nessa tragédia. Outro lugar em que houve um completo desrespeito ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul foi na Globo, e foram inúmeros momentos. Um deles foi no Jornal Nacional do último sábado, onde os apresentadores encerraram a edição com empolgados sorrisos ao falar sobre o show da Madonna. E oferece o seu melhor cenário. Estamos prontos e a TV Globo vai exibir o show da Madonna hoje, logo depois da novela Renascer. O Globoplay vai ter sinal aberto para não assinantes e o Multishow também vai transmitir. O Jornal Nacional fica por aqui, então. Ótimo show para você. Uma boa noite, bom fim de semana.
A Globo, inclusive, transmitiu o show em TV aberta e eu já vou falar sobre ele, mas antes eu só preciso mostrar aqui uma outra colocação feita por uma outra apresentadora da CNN Brasil que também foi completamente desrespeitosa. Agora, tem um momento que é muito aguardado para esse sábado e a gente tem de lidar aqui com todas as notícias, né? Porque se de um lado a gente vê toda a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente não pode fingir que nada disso aqui está acontecendo, que é a Madonna no Rio de Janeiro. Não pode fingir que o show da Madonna não está acontecendo? Será que as pessoas resgatadas no Rio Grande do Sul, que perderam tudo nas enchentes, estão fingindo que o show não está acontecendo? Será que as pessoas que ainda aguardam o resgate estão fingindo que o show não está acontecendo? Será que os bombeiros ou voluntários que estão fazendo os resgates estão fingindo que o show não está acontecendo? Bom, já que entramos no assunto do show da Madonna, esse foi um dos maiores absurdos, ou melhor, uma das maiores arias já exibidas a céu aberto e em TV aberta no Brasil. Essa senhora de 65 anos protagonizou cenas dignas de filmes adultos, só que na praia de Copacabana, em um show gratuito, aberto para todas as idades e transmitido ao vivo pela Rede Globo. O show teve Madonna beijando um dos seus dançarinos, beijando outra dançarina trans, que por sinal estava com os seios à mostra, teve simulação de, digamos, serviços manuais, simulação de serviços orais, inclusive com a presença de Anitta e, em outro momento, de Pablo Vittar. A questão aqui não é o que ela faz ou deixa de fazer, cada um faz o que quiser da sua vida. A questão é que isso estava sendo feito em público, na frente de crianças, tanto das que estavam presentes no show, quanto das que assistiam em casa pela televisão. Aliás, as imagens que eu mostrei aqui foram retiradas do próprio G1, site de notícias da Globo, que não apenas não se importou em transmitir essas cenas ao vivo, como ainda exibia orgulhosamente na noite de ontem, em destaque na sua página principal, uma retrospectiva com os momentos mais polêmicos do show. Não custa lembrar que, como eu citei no vídeo de sábado, esse show teve um custo de 60 milhões de reais, que foi bancado pelos patrocinadores, dentre eles a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado, que liberaram 10 milhões de reais cada. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque da mesma forma que são criticados os progressistas que usaram dinheiro público para financiar um show com esse tipo de cena, é preciso lembrar que o mesmo valor que foi gasto pela Prefeitura do Rio de Janeiro foi gasto também pelo Governo do Estado, governo de Cláudio Castro, do PL. Eu não posso esquecer de citar também os artistas, aqueles moralistas que adoram fazer campanhas beneficentes para criarem a imagem de bons moços. Um exemplo disso é o casal Luciano Huck e Angélica. O casal não apenas estava assistindo ao show de camarote, como ainda Luciano, o apresentador isentão da Rede Globo, que já foi inclusive cotado para ser candidato à presidência da República, promoveu uma festinha particular após o show com convidados selecionados, dentre eles Madonna. Enquanto essas pessoas exibiam orgulhosas sua apreciação pela depravação em público, o Rio Grande do Sul vive a maior tragédia da sua história com cenas dignas de filmes de terror. Bom, você, cidadão de bem, mesmo morando longe, pode ajudar as vítimas das chuvas contribuindo com qualquer valor através da vaquinha organizada pelo Badim. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, já foram arrecadados mais de 27 milhões de reais, um valor que mostra o quanto o povo brasileiro é capaz de se mobilizar para ajudar o próximo. Mas é preciso lembrar também que o número de vítimas é muito grande. Segundo os últimos dados que eu vi, o número de pessoas afetadas já está próximo de 850 mil. E antes de encerrar o vídeo, eu só quero lembrar você também de duas recomendações que eu tenho feito nas últimas semanas aqui no canal. Primeiro, a possibilidade de você ganhar dinheiro publicando cortes de vídeos aqui do canal, tendo a minha autorização para utilizar esse conteúdo. Para que você aprenda como fazer esses cortes, eu deixei na descrição do vídeo o link de um curso barato, direto e objetivo que eu mesmo assisti a todas as aulas antes de recomendar. E segundo, a possibilidade de você aprender a usar ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial para fazer coisas que você jamais imaginou que a inteligência artificial já poderia fazer hoje. Eu também deixei na descrição do vídeo o link para esse curso com desconto de 25% além do preço já promocional oferecido pelos produtores. Ambos os cursos possuem garantia de 7 dias para que você solicite reembolso integral do valor investido caso não fique satisfeito com os conteúdos, e eu ainda deixo o meu e-mail logo abaixo para que você entre em contato comigo caso tenha qualquer problema. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.